Arte e Cultura Podcast, o podcast feito para você, com você e por você. Falando em Alto Bom Tom para a capital, cochichando para o interior. O programa hoje está demais, nós estamos aqui no estúdio da Destravo. Quer fazer um podcast? Vem aqui para o Destravo. Hoje nós vamos conversar aqui com uma galera muito bacana, um projeto maravilhoso que se chama Pé na Rua. Um projeto digno de ter no mínimo 3 apadrinhamentos. Eu digo apadrinhamentos. Seriam 3 no mínimo: Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo ou Secretaria de Patrimônio. Patrimônio Histórico. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, não tem esse apoio. Mas eu acho que eles não têm esse apoio, muitas vezes. É um projeto tão legal, porque eu acho que a Secretaria de Cultura pensa que a Secretaria de Turismo apoia. Então, ela não, a Secretaria de Turismo apoia. Aí vai para a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Turismo pensa que o patrimônio histórico apoia. E assim, sabe aquela coisa de ninguém faz e ninguém viu, achou que alguém ia fazer? Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? E eles, citando aqui Shakespeare, né, são barcos frágeis em mar revoltoso, né, em mar revoltoso. Eles não deixam de navegar, porque navegar é preciso, né? Estamos aqui conversando com Fabrícia Barreto e Tiago Canuto. Tiago Camilo, certo? Do Pé na Rua, Maceió. E eles vão explicar para vocês, que eu fiz até dei um suspense aqui, para vocês verem, vocês vão entender mais ou menos como é ímpar esse projeto deles. Sejam muito bem-vindos aqui no Arte e Cultura. Obrigada, Mineirinho. Primeiramente, agradecer, né, o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui no podcast daqui, Arte e Cultura, né? E vamos conversar um pouco sobre esse projeto, né, Fabrícia? É verdade. Pois é, o que acontece? Eles têm um projeto que eles passam pelo que eles chamam de City Tour noturno no Jaraguá. Eles vão caracterizados, mostrar todas as nuances e características do bairro para turistas, onde eles mostram a Estátua da Liberdade, que só tem uma, né? Além da original. 3. São 3. 3 no mundo. 3 no mundo, Isso. né? Uma está aqui em Maceió. Uma está aqui em Maceió. E muita gente não sabe disso, né? O bairro de Jaraguá é histórico e assim, além de ser cultural, tem toda uma história do Baixo Meretrício, essa história toda, né? E conta de onde veio essa ideia? Então, eu concluí o curso de Senac, né? Nós somos técnicos em guia de turismo, e aí sempre gostei muito de ler sobre a história, especificamente de Maceió. E aí, quando eu concluí, eu digo, eu preciso trabalhar com isso, né? Eu preciso contar a história. E aí, conheci Tiago no Instagram, vi as postagens dele, né? Então, ele é muito engraçado, muito irreverente, e ele falava de história de uma forma muito engraçada, muito leve. Eu digo, esse cara entende. Aí, eu fiz uma ligação e disse para ele, vamos desenvolver um projeto à noite em Jaraguá? Aí ele, vamos. E a gente começou a fazer os pilotos, os testes, a gente formatou tudo e entregou para 60 guias de turismo. Cada dia a gente levava 15, depois a gente abriu para público. Aí começou a abrir não só para os turistas, mas para os alagoanos também, né? Então o nome do Instagram é Pé na Rua Maceió, do projeto, justamente para que a gente fique e conheça a nossa história. Ah, tá. E vocês mostram toda a parte da boemia do Jaraguá também, né? Não só a parte histórica, mas também a parte da boemia, né? E vocês fizeram uma pesquisa e vocês vão caracterizados, né? E como vocês buscaram esse perfil, esses figurinos? Isso, a gente queria, né, Tiago, uma volta ao passado, né? E tudo isso aqui remete, né? E a gente vai explicando quando a gente faz para criança, né? O que era esse acessório, né? Foi muito legal no começo e a gente tem o que em casa, Tiago? Tem o que? Vamos desenrolar e tal. Porque no momento a gente não tinha nem assim ideia do que era, né? E a gente começou e tal, e tô com essa roupa, de vez em quando eu passo pela rua, o pessoal, ionho, não sei o que.
sem saber do projeto. Que bacana isso. E até quando a gente brinca, quando eu saio daqui do projeto com o pessoal caminhando, eu vou pra casa, passo no supermercado, todo mundo fica olhando, sem entender, né? E anda na rua? Normal. A Fabrícia anda direto. Eu ando direto, Anda assim. direto, E eu faço durante o dia assim, com essa roupa preta, tá? E a primeira vez quando eu comecei, agora o pessoal já acostumou. Então, tinha um cliente que estava na cervejaria lá em Jaraguá, e aí me viu passando, ele disse pro garçom assim, olha a louca ali. Eu disse, não, ela é guia de turismo. Por isso que ela tá assim. Então, não é fantasiada, é caracterizada, né? Caracterizada. Oh, que legal, E certa legal. vez eu fui numa lanchonete aqui em Jaraguá, e aí fui pedir lá um sanduíche, e ela olhou assim pra mim e disse assim, tá tendo alguma festa aqui em Jaraguá? Eu disse, não, eu me visto assim. Aí ela olhou uma pra outra e fez assim. Ela é louca. Quando eu virei assim, eu digo, gente, eu não sou louca não, eu sou guia de turismo. Elas começaram a rir, né? E aí eu fui Gente, explicando o que era. Então eles já acostumaram já, e eu ando na rua assim mesmo, tá? Vocês têm noção que vocês são um diferencial, né? Isso. É um diferencial. Somos pioneiros, únicos. E as operadoras de turismo, elas não veem isso como um potencial para poder oferecer para os turistas esse passeio, já que ele é tão especial e é tão diferente, porque uma coisa o guia tá de bermuda e camiseta levar numa praia, porque praia tem no mundo inteiro, né? E tal, vão comer um caranguejo e tal, vão ver as dunas do não sei o que lá, tal. E de repente um turismo cultural, onde a história da cidade, porque eu acho que a cultura é o DNA da cidade. Então, É única, né? e se você vai num lugar, se você vai numa praia e não conhece a história da cidade, você está indo numa praia. Você não está precisando. Eu fui em Maceió. Não, você foi nas praias de Maceió, mas você não foi em Maceió porque você não conhece Maceió, né? Você não sabe a história do lugar. Então, assim, não seria um produto diferenciado que essas operadoras poderiam oferecer? Seria, na verdade, é um produto diferenciado, né? Mas, infelizmente, não existe essa divulgação tão grande, né? Então, às vezes a gente é acessado, às vezes um guia indica, né? Fez sol e mar, fez praia durante o dia e à noite, olha, tem um passeio em Jaraguá e a gente recebe esses turistas que estão com eles durante a semana, né? Fazendo os passeios. E aí você fala desse turismo e às vezes fica um turismo muito raso, né? Porque eles visitam as praias e não entendem a história da cidade, não entendem nem por que o nome da cidade, né, Thiago? É verdade. Isso toda vez que eu vou fazer um turismo sol e mar, sempre assim, a gente dá uma pincelada, né? Passando pelo Jaraguá, passando aqui pela Praia da Avenida, falando um pouco da história, né? Que a gente vê que o turista necessita também de conhecer um pouco. E aí a gente também já vai oferecendo o City Tour noturno, que na verdade é um walking tour. É um City Tour caminhando no bairro do Jaraguá. Entendi. E por acaso, quando a gente vê, por exemplo, a gente vai para Salvador, todo mundo vai conhecer o Pelourinho. O centro vai conhecer. A gente vai para Buenos Aires, A gente vai caminhar. a gente vai ver a Recoleta, vai ver a Boca. A gente vai para a Europa, a gente Entendeu? vai caminhar. A gente vai e caminha, né? Então, os passeios noturnos aqui em Maceió são muito poucos. Maceió investe muito no turismo diurno, né? Quer dizer, o cara chega, vai para a praia, volta para dormir. É uma cidade dormitório, né? Então, assim, já que tem tão poucas opções de passeios noturnos, que é difícil de acreditar que não tem um volume enorme com vocês entendeu? Para trabalhar nesse sentido. A gente sente falta dos museus abertos, né, à noite. A gente sente falta dos museus abertos durante o final de semana, né? Eles só abrem de segunda a sexta. Alguns têm horários bem limitados, né, Thiago? Algumas igrejas também fecham, né? Como você, Mineiro, comentou, né? Tipo assim, o cara vai a Salvador, já vai atrás do Pelourinho. Aqui, tipo assim, uma divulgação que o cara vem aqui em Maceió, ele já vem querendo conhecer a cadeira gigante. Querendo conhecer o Marco dos Corais. Então, tipo assim, se tivesse uma divulgação do Jaraguá, a coisa seria diferente, né? Entendi. Porque, então, ao que indica, não há uma divulgação da história, da cultura do local. Há uma divulgação dos espaços instagramáveis, até porque o cara tira a foto ali, aí o cara, nossa, que cadeira interessante,
né? Mas a gente sabe que esse tipo de turismo não tem vida muito longa. Tá aí a cidade de Itu, que começou com essa história toda e tudo, e Itu não é uma cidade que você fala assim, turística a nível nacional. Ao contrário de Gramado, que trabalhou a cultura, e hoje Gramado é uma referência. O Gramado hoje está considerado a Disneylândia do Brasil, né? Porque agora estão lançando agora também a Páscoa de Gramado. Quer dizer, não tem só o Natal Luz, tem Páscoa também. Todos os meses eles têm uma programação Entendeu? Gramado. Então, ou seja, lançaram a cultura. Você vai no Natal Luz, você vê desfile, você vê ópera, você vê show, você vê tudo. A cultura, isso perdura, né? Então, espaço instagramável é uma coisa, ao meu ver, é meio cíclico. Vai ter uma hora que... É raso, né? vai ter uma hora que vai parar, né? E a cultura de um lugar, que é o DNA desse lugar, não acaba nunca, né? Então, a gente vê aqui, não só para questão de turismo, né? Vamos falar questão cultural mesmo. Já teve alguma escola, algum colégio que contratou vocês para levar os alunos para fazer um passeio em Jaraguá, para eles verem que aquela Estátua da Liberdade só tem 3 no mundo, e alguma coisa nesse... O Thiago já está há 20 anos, né, lá na área. Eu vou contar a minha experiência. Não, mas ele está perguntando assim, na parte de se alguma escola já chamou a gente, na verdade. Se alguma A gente escola... participou já conosco, a pessoa do Pontal, não foi? Pontal da Barra. Quando o Mineirinho, ele fala... na verdade, eu já fiz o pedagógico, né? Então, a gente vai com crianças, mas esse pedagógico, gente, não foi uma escola que contratou. Foram mães, né, que queriam, durante as férias, levar as suas crianças para os museus. Então, fizeram contato com uma agência de turismo e a agência de turismo me contratou. E aí, a gente foi no micro-ônibus, né? Por volta de umas 15 crianças. E aí, a gente fez isso em Jaraguá, centro da cidade, tá? Que a gente chama de turismo pedagógico, né? Que são... que a gente faz para escolas, né? Mas somente uma escola, né? E qual escola foi essa? Você lembra? Foi Marista. Colégio Marista. Foi, Colégio Marista. Tem tanto colégio aqui que a referência é boa. Colégio que poderiam fazer esse tipo de passeio, né? Mas existe, tá? Existe agência que faz esse tipo de passeio, mas não assim, caracterizados, né? Então, a gente chama a atenção, que a criança até pergunta para a mãe, assim, ela é de verdade? Aí chega em casa e vai conversar com a vovó, ela estava com uma luva, ela estava com um acessório na cabeça. Você já usou? E aí também gera uma interação, né, com os avós. Sim, eu usei. Aquela roupa que eu vi na foto, sim, eu usava. Aquela meia arrastão era do meu tempo, eu usava. Então as escolas, elas têm esse projeto, elas levam os alunos para conhecer Jaraguá? Sim, algumas escolas sim. E a gente também teve uma experiência com a escola lá do Pontal, né? Sim, é verdade. A escola noturna do Pontal, exatamente, fizeram o convite pra gente, a gente foi até o Pontal da Barra, a gente fez o walking tour, né, Thiago? Foi. Na quinta-feira do Pontal, que está acontecendo lá, né? As lojas estão abertas, o artesanato está aberto, e a gente fez essa caminhada. Thiago, foi caracterizado. Inclusive, também a gente lançou em Fernão Velho também, né? A gente lançou também um turismo walking tour em Fernão Velho. Eu e a Fabrícia foi lá, fomos de VLT até lá com o pessoal de Maceió, foi muito bom. E a gente está tentando concretizar, né, esse destino lá, que é muito legal. A Fabrícia entende como nunca lá da história de Fernão Velho, né? É mesmo? E Marechal também tem? Marechal também a gente desenvolve. Marechal, Penedo, Porto Calvo, Piranhas, todas essas cidades históricas a gente desenvolve. Todas. Então, olha que beleza, né? Para você ver que a gente tem muito mais do que... É claro, as praias aqui são maravilhosas, né? Essa questão... os hotéis são lindos e tudo. Mas a questão da cultura, do DNA... Eu digo DNA porque se a gente não souber a nossa história, a gente fica muito vulnerável. A gente não respeita. Não tem por que lutar. Exato. Né? A gente não tem... Eu digo isso, olha, eu nem sou daqui. Eu sou mineiro, né? Mas eu coloquei mineirinho de Maceió justamente porque eu me sinto muito daqui, entendeu? E me dá muita agonia de ver... Essa falta de identidade. Essa falta de identidade, entendeu? Porque a gente vê muita gente que não é daqui e veste a camisa da cidade de uma maneira e, às vezes, gente que é daqui mesmo não conhece.
essa questão da cultura do local, né? A gente fez esse passeio para Fernão Velho, a gente lançou isso num sábado gratuito, tá? Então, o Thiago deixou de trabalhar, eu deixei de trabalhar de forma remunerada para a gente lançar isso gratuito. A gente colocou 25 pessoas dentro do VLT e a gente levou para lá. Então, começamos 9 da manhã e terminamos 15 para as 5 da tarde. E lá a gente percorreu Fernão Velho, caracterizados, Thiago vestido de pescador, né? Olha, até com a carapeba na mão. Amou a carapeba. Foi a carapeba, e ela fez a carapeba impressa no papel. computador. Ficou bem legal. Eu levei a carapeba massa. assim, impressa no papel e arranquei de casa um pedaço de pau lá. E eu fiz a linha, fiz a vara e fiz a linha com máscara, né? Reutilizei essa parte que da máscara elástico e colei a carapeba. E aí fui perguntar para os pescadores lá o que mais se pescava. Na verdade, foi o bagre. O que mais pesca? Ele, o bagre. Aí eu imprimi o bagre, né? A carapeba foi no Pontal. Foi no Pontal da Barra. Ele também foi vestido de pescador. E Fernão Velho foi lindo, gente. Então, a gente levou 100% alagoanos. Eles adoraram e não sabiam que o bairro de Fernão Velho era um bairro de Maceió. Achava que era um município. Então, eles ficaram encantados. É um bairro que está ali encravado no remanescente de Mata Atlântica, né? A gente tem muitas fontes hídricas ali. A gente contou a história daquele bairro. E desde 1570 ali se instalou uma fábrica de tecido. Tiveram 4 administrações, né? Até em 2010 fechar. Então, a gente contou a história, a gente tomou banho de bica, a gente almoçou de frente para a Laguna Mundaú. Tá? A gente mostrou lá os equipamentos da fábrica, mostrou a sirene, né? O pessoal parou para chupar flau, para comer pastel. Na verdade, é que como ela está comentando aí, as pessoas querem fazer aquele turismo engessado, né? Tipo, eu estava comentando sobre esse roteiro com outros guias, e os guias foram até lá depois, assim, com a família. E aquele lugar dá para ir mesmo? Eu tenho medo, dá para comer aquele pastel? É seguro, tal. Tem hora que bate muito nessa coisa e termina não fazendo o que o povo gosta, o que o povo quer, na verdade, né? Eles acham que não teria uma estrutura para poder receber o turista? Tipo assim, a estrutura que o povo quer é aquela estrutura simples. O povo está procurando aquilo. Que é a vivência. Turismo de vivência. Porque as pessoas, elas querem vivenciar, Querem né? vivenciar. Você estava me dizendo que teve uma história que o pai trouxe o filho para ele ir cortar cana. Conta essa história para a gente, como é que foi? O cara ligou para mim e queria... eu quero que você consiga o instrumento para cortar cana e eu quero passar 20 minutos com meu filho no canavial, cortando cana, porque eu fui cortador de cana, fui para São Paulo e venci na vida. Hoje eu sou um empresário bem-sucedido e quero mostrar ao meu filho. Aí eu fui com o meu carro, deixei a mulher dele no ar-condicionado, entrei no canavial lá e eles cortaram 20 minutos de cana. O filho dele querendo parar e ele, não, vamos cortar. E ele ensinando as técnicas ao filho, né? Agarrar a cana, cortar. Agarrar e cortar. Tudo certinho. Até eu aprendi também, né? Foi mesmo? Mas não cortei cana não, fiquei só de longe olhando. Foi mesmo? Olha, e a mulher ficou no ar-condicionado, a mulher dele, mas foi pois bem... é essa história, né? É isso que passa. O legado se passa aí, né? Eu digo porque eu tenho uma filha de 13 anos e que ela conhece muito pouco de Maceió, de Alagoas. Ela nasceu aqui, para você ter uma ideia, eu morava no Rio quando ela nasceu e eu trouxe ela para nascer aqui, que eu queria que ela fosse alagoana, né? Então, ela veio, minha esposa daqui, então, ela nasceu aqui, mas, assim, o colégio que ela estuda não tem, assim, um cuidado com a história de Alagoas. Não sei se é porque a Alagoas se emancipou há muito pouco tempo, é um estado bebê ainda, né? Que é novo, desvencilhou de Pernambuco há pouco tempo. Eu não sei, mas você olha para Pernambuco, o pessoal pernambucano, ele tem raiz, ele tem não, identidade. Recife, vai para Bahia, todo mundo fala, pô, na Bahia é isso. Então, você vai conversar com um baiano, em 10 minutos ele fala 50 vezes Bahia. Não, porque é na Bahia, que não sei o quê, porque eu sou baiano, parará. E aqui a gente não tem... pertencimento. Não tem esse pertencimento. Por que vocês acham... Vocês acham que... por que acontece isso? Já que vocês são historiadores e tudo. Nós somos historiadores natos, né? Amadores, né? Mas passa pela educação patrimonial. Você vê que as crianças não entendem, não sabem o que é isso. Então, elas crescem e se tornam adultos sem entender
Aí passa ali pelos museus, passa pela Estátua da Liberdade, sem entender e sem respeitar. E você vê caso, né, que vem acontecendo em Jaraguá, né? Eu recebi a foto agora nas prévias de carnaval, de um pai que colocou uma criança em cima ali de um daqueles animais que estão ali na Praça dos Leões, né? Então, para fotografar. E você vê depois um rapaz subindo ali naqueles postes, né, caiu, né, da associação comercial, exatamente. Então, se passa muito pela educação patrimonial. Quando você não conhece, não se reconhece, você não respeita, né? A gente respeita o pai, respeita a mãe, né? Porque a gente se reconhece, né? A gente se identifica, a gente conhece aquela pessoa. Então, quando a gente não conhece, a gente... Enfim, a nossa história termina sendo algo frágil pra gente, muito raso, né? Eu acho assim, quando a pessoa sabe que ali tem um Banco de Londres, né? Respeita mais um pouco, né? Conhecendo a história, tem um Banco de Londres, aquela Estátua da Liberdade, são 3 no mundo. Ela é um protótipo da original. Ela chegou aqui ao Brasil, foi um presente de Frederico Augusto Bartô para Rosalvo Ribeiro. São 3. Uma em Maceió, uma na Ilha do Cisne, no Rio Sena, né? Perto da Torre Eiffel, e uma que fica na Liberty Island, próximo à ilha de Manhattan, né? A Baía de Jockey, lá em Nova York. A nossa é pequenininha, mas é chique, né? Então, e é original, né? Original, é um protótipo, não é uma réplica, né? Não é uma réplica, é um protótipo, né? E para vocês, o que tem que ser feito, vocês que estão com a mão na massa, digamos assim, né? Por exemplo, eu tenho uma noção muito clara do que pode ser feito para melhorar a questão da dança, do teatro e tal. E batalho por isso. Vocês têm uma visão in loco, né? Vocês estão trabalhando no meio, vocês estão no meio dessa fritada, vamos dizer assim. O que vocês acham que deve ser feito para que as coisas melhorem nesse sentido? O turismo histórico precisa ter visibilidade. Então, a gente vê o governo, o estado e o município divulgando as praias. A gente está vendo muito nas mídias sociais. Mas por que não divulgar mais o turismo histórico? Né? Então, por exemplo, eu também sinto muita falta de um folder, que esse folder esteja lá com o nome dos museus e as igrejas e os horários, para que as pessoas façam essa visita de forma independente, autoguiada. Então, esse material não existe, tá? O que existe já está ultrapassado, os horários não batem, os endereços não estão corretos. Então, eu formatei um folder desse em parceria com o TRT, com o curador lá do Memorial Pontes de Miranda, que é o Oswaldo, que é funcionário do TRT, e a gente, em parceria, imprimiu esses folders, né? E a partir dele eu vou começar a fazer essa distribuição. Então, tá lá a minha logomarca, a nossa logomarca Pé na Rua Maceió e a logomarca do TRT. E vou começar a fazer essa distribuição para também, de forma que as pessoas, se não quiserem contratar a gente, que façam isso também de forma independente. Porque às vezes as pessoas chegam na igreja, a igreja está fechada. A Igreja dos Martírios, ela só funciona durante o período da manhã, né? Final de semana é fechado, então que eles tenham, porque muitas vezes eles chegam, por exemplo, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e está fechado, não sabe que só funciona pela manhã. Entendi. Né? Então, precisa mais essa visibilidade mesmo, que a gente esteja realmente nessa visibilidade, sendo as pessoas elas sejam instigadas, provocadas a conhecer, né? Filmagens de dentro da associação comercial, né? Um guia de turismo falando sobre. No Pé na Rua a gente faz isso, né, Tiago? Tem um quadro que é Você Sabia, né? Você Sabia. Tipo, coisas que a gente passa todos os dias e não sabe, né? A gente fala, você sabia que esse monumento é de tal ano, a história é essa. Coisas que a gente passa por aqui. Tipo aqui a gente passa por essa praça 13 de maio, aqui perto do Sesc do Poço. Aí vê aquela negra, né? Tem gente que passa lá, quem é? Ali é uma homenagem, né? Às mães de leites, às escravas que amamentava os filhos dos donos de engenho, né? Aquela homenagem era ali. Que maravilha isso. A gente, para ser sincero, eu nunca vi. Nunca prestei atenção. Aqui tá aí. Não tem um Sesc Poço? Tem. Tem um coreto? Tem De ali. ladinho do coreto tem essas... Olha, tá vendo? Mãe preta. E eu passo ali direto e nunca fui tentado a... Quer dizer, isso é falta mesmo de uma coisa institucional, né? Se você conhece, você respeita. É o tipo da coisa, né? Se você conhece, você respeita. E o que eu sinto é que muitas vezes a pessoa fala assim, a gente não tem apoio do governo. As pessoas acham que apoio do governo é grana, é dinheiro. Não é isso. Entendeu? Não é
o governo dá dinheiro para vocês. Não é isso. O apoio do governo é, de repente, colocar esse tipo de passeio, que eu acho fundamental, dentro do cronograma turístico da cidade. Colocar ali um ponto de apoio, né? Um ponto de apoio para os grupos. Informações turísticas ali em Jaraguá. Os turistas que estão ali caminhando, receber esse mapa, explicar onde visitar, o que está aberto aqui em Jaraguá, ou ter um guia de turismo lá, né? Contratado pelo município, pelo estado, tanto faz, ali sendo pago e dando isso de forma gratuita para os visitantes, né? Pois é, e assim, uma forma até que tem tanta associação dos hoteleiros, esse pessoal também fazer uma divulgação nos hotéis. Eu conheço a nossa cidade e tal, quer dizer, isso falta. Eu já tentei, comecei uma conversa já com a associação, mas isso é uma coisa que você vai costurando, né? Vão aparecendo outras questões, aí você vai deixando. Mas eu comecei a fazer, eu tenho até que retomar esse contato com eles, né? Eles acharam interessante uma proposta, né? Principalmente à noite, né? Do turista sair dos hotéis, né? E irem para Jaraguá. A gente até pensa em fazer, né, Tiago, centro da cidade, dentro de uma jardineira, né? Né? Esse é o sítio do Panorâmico, né, Sítio Panorâmico, no centro da cidade, né? A gente se juntava caminhando no Jaraguá, quando acabasse caminhando, adentrava na jardineira e ia fazer o sítio panorâmico no centro da cidade. Oh, que beleza. Passando, né, informando com lanternas, que a gente usa a lanterna. Então, quando o Thiago fala assim da Igreja Nossa Senhora Mãe do Povo, que fica em Jaraguá, aquela porta almofadada, as janelas, a torre cineira, nesse momento eu ligo a lanterna e eu vou lançando o feixe de luz. Porque senão o visitante fica perdido. Torre cineira, vi, quando o Thiago já fala do outro elemento, ele já se perdeu. Então, eu vou com a lanterna sinalizando. Tem uma paradinha do Eira, Nembeira, né, que... A gente... Conta aí. O Eira Nembeira a gente vê muito em Marechal Deodoro, né? São aquelas casas de estilo colonial, né? Da época da colônia. Em Jaraguá, especificamente, a gente não tem, mas a gente tem em Marechal Deodoro. Na verdade, a Eira e a Beira, ela classificava o nível econômico da pessoa, né? Quem tinha dinheiro colocava o Eira e Eira e Beira. Quem era classe média só tinha Eira. Aí eu brinco com o pessoal de que guia de turismo não tem nem Eira nem Beira, né? O guia de turismo histórico, né? Porque o guia de praia tem muita Eira e Beira. Eira e Beira, né? Também tem lá no centro também, na igreja do Rosário dos Homens Pretos, né? Tem a história também do rapapé, que chama, né? Que é o pé rapado, na verdade, né? Que essa história também. Que tem um negócio que fica na porta. Que os ricos chegavam de cavalos, carruagens, e não melavam o pé no barro, na lama. E o pobre tinha que rapar o pé, né, na verdade. Pra tirar a lama. Então é o pé rapado. Pé rapado. Vai se casar com aquele cara, aquele ali é um pé rapado. Tá. Olha só. E tem uma coisa bem interessante. Era um negócio de metal, né, que a pessoa fazia. E tem um negócio bem interessante antigamente. Quando você fazia um negócio, tipo, você vai... É um exemplo, né? Vai vender um carro a uma pessoa, aí você olhava o pé dela. Se tivesse melado de lama, ali não tinha dinheiro, não fazia. É mesmo? Gente. Então a gente tem essas curiosidades, né? Em Jaraguá mesmo a gente fala do Beco da Rapariga Desconhecida. Quando a gente chega lá, todo mundo quer tirar foto, gargalhada, e a gente vai explicar a história dessas mulheres que foram muito importantes para o bairro de Jaraguá. Pela proximidade do porto, né, a gente tinha um meretrício ali, que eram os cabarés, né? Então, elas foram importantes porque elas ocuparam e preservaram aquele bairro, né? Porque a partir do momento que elas foram retiradas, em 1967, começaram a descaracterizar, a derrubar ali os sobrados, né? Porque o bairro só foi tombado em 84. Quando a gente diz tombado, é a nível municipal e estadual. Tombado é que tem que ser preservado, então não pode mexer nas características externas daquelas fachadas, né? Mas teve um vácuo aí, né? Teve esse vácuo de 1967, quando elas foram retiradas, até 1984. E aí quem quis Quem descaracterizou, mexeu. quem derrubou. Então a gente tem fotos antigas que hoje a gente não vê mais aqueles sobrados, né? Então essas mulheres foram importantes, sim, para a ocupação e preservação desse bairro, porque quando elas foram retiradas de lá, expulsas, começaram a descaracterizar tudo. E por que elas foram expulsas? Porque tem uma história que era o Mossoró, né? Que ele tinha lá o Tiago conta essa história. O Tabariz, depois ele foi lá para cima e colocou Areia Branca, né? O nome. E tinha outra Alhambra, né? Diz que, história assim de bastidores, que a gente conta muito o pessoal mais antigo, diz que tinha uma muda lá que era o furacão do Jaraguá.
Famosíssima. O que você tem para contar pra gente? Não, a gente fala que o xixi, né? O xixi acabou Com a zona. Com a zona, na verdade. Porque disse que tinha residências também aí no Jaraguá, pessoas moravam. E um rapaz envolvido no governo de Alagoas, a esposa dele saiu de manhã para passear com o cachorro e tal, e viu um rapaz urinando. O cara saiu do cabaré e ficou urinando. Aí ela achou aquilo ali de falta de respeito e tal, e falou pro marido dela. O marido dela, com a sua influência, né, amizade no governo e tal, essas coisas, trabalhava lá e conseguiu tirar ali o baixo meretríssimo do Jaraguá. Gente, por causa de uma mijada. Ele não queria falar, não, mas falou. O xixi Gente fechou do céu. o cabaré, fechou a zona. Inclusive, isso foi matéria de jornal, que Rosa Mossoró, filha do seu Mossoró, que era proprietário do Tabariz, a gente foi até ela conversar com ela, e ela mostrou um jornal, realmente. O xixi fechou a zona. Foi por conta de um xixi, em 1967. Ó, que poder esse cara tem, hein? Que poder Aí subiram pro Canaã, né? Aí lá fizeram a Boate e churrascaria Areia Branca. que de churrasco não que tinha não nada. tinha churrasco, Era outro churrasco. O negócio era outro. Era outro churrasco. Quer dizer, então, que... Olha, você vê que a coisa começou a atrapalhar aí, né? Porque, por exemplo, bairros boêmios, você vê que em tudo quanto é lugar viraram um centro histórico, mas não teve essa coisa de tirar alguém, né? Essa história foi interrompida. Você acha que se o Jaraguá se não tivesse acontecido esse xixi, se esse cara, esse xixizento, nojento, não fosse lá, como estaria o Jaraguá hoje, se não tivesse acontecido isso? Estaria mais desenvolvido? Seria um ponto cultural? Seria um polo de cultura? Ou o que você acha que isso poderia ser? Na verdade, assim, porque já no ano de 2000, né, teve o resgate do Jaraguá, né? O Jaraguá bombou de um jeito e mesmo assim acabou, né? É porque as quengas não vieram. Se Mas tivesse, era bom. se tivesse trago elas, não tinha bombado, será? E agora está ressurgindo Jaraguá, né? Ressurgindo, Está né? ressurgindo desde 2019, agora tem uma lei de incentivo à reocupação do bairro. Então, quem quer se estabelecer lá, morar, residência ou comercial, tem incentivos. Então, tem descontos no IPTU, né? Uma dedução, não pagam algumas taxas de localização, algo assim, né? Então, existe uma delimitação ali. Por isso que a gente vê agora ressurgindo, então, restaurantes, né? Cafeterias, né? A gente tem uma lanchonete lá que está há 62 anos, que é a lanchonete Caudilá do seu Moacir. Thiago vai muito lá. Então esse cara sabe a história toda, né? Era do pai dele, Pai né? dele. E ele tá lá com 52 anos, né? Não, então E sabe Thiago tudo. frequenta muito lá, né? Este é o suco 10 em 1. São 10 frutas no suco só. E o sanduíche que mais famoso, que é o que eu gosto mais, é o cachorro do reino. Cachorro do reino. Que é o cachorro quente com queijo do reino. Mas é muito bom lá. Mas o suco, quando serve, como é que é esse suco, Thiago? É no copo do liquidificador, né? O copo grande. Vem no né? copão mesmo. No copão mesmo. E Oh, isso é turístico, gente. a A gente leva. gente leva o turista A gente leva. pra conhecer, né? Eu levei uma moça do Amapá, ela adorou. Então, isso é vivenciar, Exatamente. né? Isso é ter experiência. Você vê que tá surgindo agora um teatro lá, né? A Ivana Isa está construindo lá o Homerinho, É o Homerinho. que eu acho que vai dar uma ajuda para isso aí, né? Eu acho que revitalizar com bar é bom, mas não... entendeu? É. Se não tiver a cultura envolvida, se não tiver a história envolvida, É. o pessoal fala, vamos revitalizar, só colocar boteco, porque já tentaram fazer isso antes e não deu certo. Veio o Aeroporco, veio Laboratório, veio os Tamanduapã, laboratórios, veio né? o Sururu de Capote, veio aquele, como é que chama? O Virgulino. Tudo, o Jaraguá teve um auge, mas que era bar, era boteco. Então, a partir do momento que criava um outro polo no Stella Maris, por exemplo, aí o pessoal migrou para o Stella Maris. Porque bebida,
comida e bebida, aí no Stella Maris abriu lá, aí o pessoal ia. Agora, se tivesse cultura nesse local. Você vê Recife, né? Marco Zero, né? Marco Zero está misturado aí com boemia, bebida, diversão e cultura. Então, essa reocupação do bairro de Jaraguá tem que se ter muito cuidado, né? A gente não pode somente colocar bar ali, né? E essa reocupação girar em torno de bebida. Então, as pessoas bebem ali, ocupam a escada da associação comercial e não sabem a história daquele prédio. Né? Então seria muito interessante. É por isso que o cara subiu. Por isso que o cara, porque não respeita, porque não entende a história. Então, vai ser muito importante o teatro ali do Almerinho, né? Provavelmente esse ano vai ser concluído, né? Capacidade de 150 pessoas, então que maravilha a gente ter ali um teatro, né? Mais o equipamento cultural. Mas isso precisa ser desenvolvido. E eu tenho uma ideia ótima. É fazer um espetáculo para o turista contando a história do Mossoró desse teatro. A gente já pensou nisso, né, Thiago? Pensou? Já. Que seja um espetáculo, que seja uma contação de história sobre o Mossoró, ou que seja um espetáculo encenado mesmo, entendeu? Aonde, por exemplo, nós temos na Pajuçara, a gente tem um espetáculo lá que conta mais ou menos uma sátira sobre Lampião. Né? Eu já participei já. Tem algum lugar do cangaço. Em algum lugar do cangaço. Tem um outro espetáculo também, que é de uma outra equipe. Também da pessoal da outra empresa que fala o santo, o Lampião e o Santo do Diabo. Eu não sei o nome direito, mas eu sei. É um negócio assim. E se tiver no Homerinho um espetáculo que conta a história do Mossoró, vocês dois, por exemplo, caracterizados, com um personagem, com alguém tocando machixe. Falar nisso, a gente tem um BGzinho de machixe, que nós vamos colocar nessa entrevista aqui, na hora que for por lá, bem legal. Tem umas fotos aí que você pode colocar aqui pra gente? Não, você não enviou. Enviamos, dá uma olhada aí. Ou você já pensou, Mineirinho, da gente fazer essa caminhada com essas encenações? A gente conta a história e entram os atores para fazer essa encenação. Só não coloca o cara mijando. Não. Eu já pensei, estava falando com ela, tem uma história do Mata Marinheiro, né? Que, tipo, o português, ele morreu dentro da igreja que ele próprio construiu, na verdade. E, tipo assim, eu estava dizendo a ela, quando ela começasse a contar a história, aí eu saía do lado da igreja, assim, oi, ainda lembro, foi nesse dia, entendeu? Encenando a história. Mas não dá pra mim, ele quer fazer o Tu Mal Assombrado, eu morro de medo. Certa vez a gente estava em Jaraguá, e ali na frente do Rex, tem ali uns trapistas que estão desativados. E aí ele fica brincando comigo, né? Ele sabe que se ele falar corre, eu corro. E aí, de repente, uma mulher abre a porta, abre o portão, né? E coloca a cara. É o que eu tinha comentado com o pessoal. Disse, olha, pessoal, se aparecer uma senhora aqui, brincando, né? Vocês falam com ela, depois ela desaparece. Aí a gente começaram a rir. Mas só que apareceu uma senhora mesmo, de um prédio que a gente não sabia nem que morava ali. Tinha gente ali. Foi. Aí a turista olhou assim, filho. Quando a mulher estava lá, uma mulher normal, né? Mas a mulher olhou e fechou a porta. Mas, menino, foi uma mulher gatada. Começou a me dar uma suadeira, eu fiquei branca. Foi mesmo? Gente, que maravilha. Então, a gente tem muito pano pra manga ali, muita coisa. Eu e o Thiago, a gente fica conversando sobre o que a gente poderia fazer, o que daria pra fazer, mas realmente falta apoio, né? Falta divulgação. Mas a gente tá aí, por isso que o nome é Pé na Rua Maceió. E quando a gente começou esse projeto de Jaraguá, muita gente dizia, como é que tá a segurança? Aí eu digo, peraí. Aí eu fui lá no batalhão conversar lá com o superintendente, o coronel. Expliquei para ele sobre o nosso trabalho. E aí realmente a gente começou a ver mais viaturas passando por lá. Porque as pessoas também precisam se sentir seguras, né? Mas eu vou te dizer, a gente caminha por Jaraguá, né, Thiago? É muito tranquilo. Caminho durante o dia, caminho à noite. É porque dependendo do tamanho do grupo, dá uma sensação de segurança. Grupo pequeno se sente mais vulnerável. Se tivesse uma divulgação bacana, imagina vocês com 40, 50 pessoas. Entendeu? Aí era uma outra pegada.
né? Com 40 e 50 pessoas, a lanchonete ia funcionar, o outro ia abrir, né? Vocês disseram que os museus aqui não abrem sábado e domingo e nem nas férias, nem época de temporada. Ou seja, o turista vem para cá, mesmo que ele queira conhecer a história de Alagoas e tudo, ele não tem condições porque o museu está fechado. A gente tem o Museu do Estado, né, que fechou para recesso agora em dezembro. Então, era justamente na época que as crianças estão de férias, que os pais estão de férias, e aí não conseguiram acessar esse museu, né, que é o Museu do Estado. Então, alguns ficam abertos, mas principalmente final de semana. Então, final de semana tu pode sair com teu filho para ir até aquele museu, mas estão fechados, né? Entendi. Então, seria interessante também se a gente fala muito em reocupar os espaços públicos. Olha só, se ali na praça, na frente do Teatro Deodoro, a Praça Deodoro, né? Tivesse ali uma viatura no final de semana que desse segurança para que você parasse seu carro ali e fosse caminhar pela praça com o seu filho, comentando sobre a escultura, sobre o prédio, né? E reocupasse mesmo os espaços. A gente precisa reocupar os espaços públicos, gente. Bom, eu amei estar aqui com vocês hoje. Eu queria que vocês deixassem um recado, suas redes sociais e, enfim, falassem o que vocês precisam, porque a gente quer ressoar, porque o nosso objetivo aqui é garimpar esmeraldas. Entendeu? Nosso objetivo aqui é garimpar esmeraldas, é procurar pessoas que fazem acontecer e que muitas vezes não são vistas ou não são valorizadas, mas a gente quer quem lida com cultura. A gente procurou vocês não porque vocês trabalham com turismo apenas, porque vocês fazem turismo com cultura e o nosso objetivo é esse, é arte e cultura. Então, a casa de vocês, sempre que quiserem divulgar alguma coisa, nossos microfones vão estar sempre abertos. Que a gente puder fazer para divulgar vocês, a gente vai fazer, vamos colocar nas nossas redes sociais. Eu queria que vocês mandassem agora um recado, né? Se tiver alguém que apoia vocês, pode falar o nome da empresa, ou o nome de quem apoia, porque às vezes eu falo assim, muitas vezes a gente não tem patrocinador, a gente tem empurrador. Porque são pessoas que acreditam na gente, que às vezes nem a gente mesmo acredita. Entendeu? São pessoas que te empurram. Às vezes você está querendo desistir. Você está querendo... Olha o cara aí, ó. Na hora que eu falei desistir. Olha o cara aí, ó. Tá parecendo uma história lá de Jaraguá, viu? Tem uma história dessa. Olha. Olha o cara do Jaraguá. Essa história do Jaraguá, do xixi, exatamente. Falou dele. Oh, beleza. Então, vocês podem dar o recado de vocês. Eu só queria falar o roteiro aqui do Alquitu, na verdade, certo. A gente começa da Igreja Mãe do Povo, né? A Praça Bom Jesus de Navegantes. Aí depois saímos ali para contar uma história da Gameleira, o Figueira de Bengala, depois vamos para a Praça dos Leões, mostramos o Misa, depois pro outro lado do Misa mostramos a Estátua da Liberdade, depois pegamos a Sá de Albuquerque, mostrando os trapiches, falando da associação comercial, do Beco da Rapariga Desconhecida, e vamos até o Banco da Alagoas, onde hoje é a Casa Blanca, né? Onde é o Casa Blanca, né? Que também, como você comentou, a gente também agradece a Casa Blanca, que muitas vezes deixa a gente ter acesso, né? Com os turistas lá, tem um cofre do banco, que hoje é uma adega, os turistas gostam muito. Tem algum outro restaurante que dão esse suporte para vocês lá? Casa de manhã, né? Casa de manhã. Muitas vezes a gente marca sei lá, maravilhoso. O jantar bom. Lá, então é o nosso ponto de apoio, porque ali o visitante pode utilizar o banheiro. Então quando a gente vai lançar um produto, a gente faz a visita técnica. Então a gente precisa saber como é o trajeto, onde tem banheiro. Então Casa de Manhã é um local que apoia, a gente tem acesso ali. Então agradecer a eles, agradecer muito a Casa Blanca, né? A gerente lá sempre nos recebe muito bem. Inclusive recebe durante o dia, tá? Quando estão ali trabalhando, eu apareço por lá quando estou fazendo sítio durante o dia e a gente consegue acessar, né? Então agradecer também ao ator Chico de Assis, que é o empurrador, né? Né? Ele nos carrega para todas as peças que ele está dirigindo ou que ele atua, e a gente tem alguns minutos para falar antes da peça sobre o nosso trabalho, tá? Então ele é um empurrador, um apoiador. A gente tem pessoas que a gente conheceu durante o nosso trajeto, como a Roberta Cioli, professora da rede estadual. Ela também nos apoia, leva as amigas, nos carrega, sabe? E são amigas professoras, ela nos divulga, tá? Tem então o meu pai também, né? É verdade. Meu pai, Ricardo Camilo.
que é produtor cultural, já viajou o mundo todo com o folclore, né? Dos bonecos. E agora tá com os bonecos de Alagoas também aí. Também a gente, com toda a apresentação dele, ele fala o nome da gente. Sempre a gente tá falando dele também, pra divulgar, né? A cultura mesmo, né? E o projeto do boneco dele é muito legal, porque ele conta a história dos foguedos de Alagoas e os bonecos criam vida. Olha, aí começa os legal. bonecos lá dançando, daqui a pouco sai dançarinos folclore, e dança o folclore mesmo, o amarujado, o guerreiro, o coco de roda, é bem legal. Fandango, E é pra família toda, né? Pra criança e adulto. Eu mesmo já Criança e assisti, adulto. né? Porque a criança fica envolvida com os bonecos e o adulto com a dança, né? Olha que coisa Bom, boa. essa caminhada que o Thiago falou que a gente faz em Jaraguá são só 900 metros, tá? Então é para adulto, é para criança, é para idoso, é para todo mundo. A gente faz pela calçada, tá? Também a gente tem acessibilidade, né? Então, através das calçadas, tá? E também a gente, utiliza muito essas imagens aqui antigas, olha. Essa aqui, por exemplo, ó a Estátua da Liberdade aqui. Bem Olha aqui, ela, gente. Aí, ó. Gente, aqui na frente, olha, onde hoje a gente tem o Centro Pesqueiro, né? E tem o Porto de Maceió, isso aqui era tudo água. Tudo isso aqui foi aterrado. E a gente explica o porquê. Olha só, uma imagem antiga e a Estátua da Liberdade aqui, ó. Você vê que a gente avançou mais de 100 metros. Mais de 100 metros. Mais de 100 o Porto metros. de Jaraguá, a gente teve aterramento aí de 1,2 km, tá? Então, agradecer a você pelo convite. Eu agradeço aqui publicamente a Thiago, tá? Porque ele é um guia de praia. E eu vou te dizer, você que está trabalhando com praia, para você embarcar nisso, muitas vezes, todas as vezes ele está na praia, ele, né, faz esse turismo e aí à noite às 7h30 ele está assim nessa beca para fazer essa caminhada, tá? Chique nos últimos. E realmente tem que gostar muito, tem que acreditar muito, principalmente quem está em turismo de praia, para a noite poderia estar descansando e ele topa todo. Eu digo, Thiago, vamos fazer alguma coisa, e ele faz, está sempre disposto. E dizer uma coisa, né? Dizer que isso é um turismo para o alagoano. Então, por isso que o nome é Pé na Rua Maceió, para o próprio alagoano conhecer sobre a sua história, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente vai replicando. Se chegar um visitante aqui, a grande maioria dos alagoanos vai dizer, o que é que eu faço? Vai para Gunga, vai para Maragogi, vai para o Francês, e não diz vai para Jaraguá. Muitos que a gente recebeu em Jaraguá disseram, eu não sabia que Jaraguá estava assim. Não, e o pessoal tá vindo para cá e indo para Milagres. Né? Então, assim, acho que um city tour, eu acho que é fundamental. Entendeu? Fundamental. Por exemplo, a gente fez Pontal da Barra, né? O Pontal da Barra não é só a questão de que eu vou lá para comprar artesanato barato. Não é isso. O artesanato ele precisa ser valorado. Você precisa entender, né, como é que elas fazem aquele artesanato. Precisa entender a história daquele bairro, senão fica algo muito raso. Senão as pessoas chegam ali somente para comprar artesanato barato. Não entendem a história, não entendem a história da lagoa, da laguna, não entendem a história dos mariscos, não sabe nem o que é o marisco. Eu como sururu, como é que ele é? E a gente no City Tour, no Pontal da Barra, a gente fez isso. A gente levou todas as cascas dos mariscos, né? Sururu, maçuni, unha de velho, taioba, e a gente foi mostrando para eles. Contou a história ali da lagoa, da laguna de Mundaú, né? Que o nosso escoamento da nossa mercadoria passava por ali até chegar no Porto de Maceió. Então, é trazendo história para as pessoas. Então, vamos reocupar nós mesmos alagoanos, entender como que funciona, o que a gente foi, o que a gente é, para que quando chega o visitante a gente diga, vai em Jaraguá, faz esse passeio aqui, vai no centro da cidade, visita o museu. Até porque, assim, eu acho, nós temos as praias mais bonitas do Brasil, acho que até do mundo, né, na minha opinião. A gente tem um litoral maravilhoso, um clima absolutamente magnífico. A temperatura do mar, eu morei 15 anos no Rio de Janeiro, fui um dia na praia, porque é 50 graus na areia e 5 graus na água, quer dizer, você sofre dos dois lugares, quer dizer, entendeu? Então, assim... Choque térmico. E à noite nós temos essa lacuna, entendeu? Nós temos essa lacuna que a gente pode aproveitar de uma maneira bacana, onde o cara vai poder acrescentar na sua história, nas fotos da sua viagem. Ele vai contar para as pessoas que ele viajou, não fui só na praia, sabia que lá tem uma Estátua da Liberdade, que só tem 3 no mundo, entendeu? Então, essa coisa bacana. E esse é o objetivo do Arte e Cultura. Nós temos aqui as... Achou? Achou, aí, ó. Que massa! Esse é o objetivo do Arte e Cultura. Pode ir passando
Isso. Aí o grupo. Guias de turismo. Ó, que bonitinho. Pedagógico, tá com escola. Aí as crianças, tá certo. No meio da boemia. É uma imponência, né? Gente, em entrevista, eu fui bater na porta das redes de televisão, tá? Eu não conheço ninguém. Eu fui bater na porta e conversei com eles e os canais foram lá filmar a gente, fazer a gravação. Chico de Assis, todos guias de turismo. Aí o antigo Alhambra, né? E hoje a igreja Hoje a igreja. Hoje a igreja, gente. mudou muito. Casablanca, gente, dentro do Casablanca. Uma família que foi fazer com a gente o tour. No armazém, né? No salão de festas aqui, um antigo Trapiche Novo. Guias de turismo. É legal que os guias de turismo estão fazendo também, né? Porque isso é importantíssimo. Isso acrescenta para eles, né? É. Durante... Ó, crianças, né? Fazendo... Eu gostei daquele olhar ali, viu? Olhar assim... Ó o modelo aí. Muito bonito. A gente brechando, tá? Que a gente fica brecha brechando. também. A gente brecha. Ó a lanterna aqui, eu com a lanterna brechando. Tá. E aqui eu fiz recebi esse grupo de Pernambuco. Isso foi durante o dia, tá? E eu fui na TV Mar, também bati lá. E esse vestido aí também é bacana. Esse vestido e peruca, tá? Ali eu tô de peruca. Ensaio fotográfico, eu fiz um ensaio. Agradecer muito, é importante eu falar sobre o fotógrafo Jackson, tá? Ele fez esse ensaio fotográfico comigo lá, de forma gratuita, apoiando o projeto, tá minha gente. Ficando velha. Ó, o pescador. Pescador, com bagre aí. Isso na bica, tá? Eu levei 3 roupas, eu ficava trocando de roupa na bica. A gente foi, ó, na frente da igreja, São José Operário, em Fernão Velho. Thiago de Pescador. Isso aí eu fiz um tour com uma família, durante o dia também caracterizada. Fernão Velho. Olha que bonitinhas as casas. Você conhece? Não conheço Fernão Velho. É gostoso pegar o VLT e ir até lá. Que massa, queridos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Gente, arte e cultura. É isso. Feito para você, com você e por você. Meu nome é Mineirinho de Maceió. E quarta-feira que vem a gente está aqui de novo com mais Esmeraldas. Um beijo grande para vocês.